palavra de perdão. Está muito feio, vamos de novo, uma palavra de perdão. Lucas capítulo 23, versículos 33 e 34, diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Essa é a primeira de uma sequência de ministrações que estão acompanhando justamente as casas de paz e aquilo que já foi ministrado para as pessoas que receberam os semeadores da paz dentro dessa semana que terminou ontem. Então nós vamos dar essa sequência, e essa sequência ela é muito importante. Hoje, a primeira palavra de Jesus na cruz, é uma sequência de 7, foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma palavra, repete, uma palavra de perdão. Palavra de perdão. Então imagine comigo uma cena, lá no alto do monte, 3 cruzes. A cruz de Jesus no meio, ao seu lado direito um malfeitor, um bandido, ao seu lado esquerdo um outro pecador, um outro bandido, um malfeitor, e Jesus ali no meio daqueles dois. O que nós podemos já de cara tirar disso? Que Jesus morreu exatamente da forma que ele viveu. Como? No meio dos pecadores. Jesus nunca procurou viver no meio dos santos, dos religiosos, mas a companhia de Jesus eram aqueles que eram marginalizados pela sociedade, pecadores, publicanos, prostitutas, doentes, aleijados, pessoas moribundas, famílias destruídas. Esse era o alvo do Senhor, e ele mesmo dizia: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então é importante nós entendermos que Jesus viveu e morreu da forma como ele tinha que fazer. Entre o dia da sua morte, no tempo da sua morte, ele não podia estar longe disso, precisava estar entre 2 malfeitores. E a oração de Jesus naquele momento foi exatamente essa: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos repetir juntos essa oração? Dessas palavras de Jesus nós podemos trazer algumas lições muito importantes na nossa vida. A primeira delas, Jesus nos ensina a lição da dependência. Repete comigo assim: dependência. É uma lição muito importante. E eu vou perguntar para você, e você vai saber responder para mim, qual é a primeira palavra que Jesus diz quando é pendurado na cruz? Qual é a primeira palavra? Pai. Qual a primeira palavra? E toda vez que Jesus falava Pai, é porque ele estava se dirigindo ao Pai. Todas as vezes que nós falamos Pai, estamos nos dirigindo a Deus, é uma oração. Isso demonstra a dependência total e completa que Jesus tinha do seu Pai, mesmo no momento de tanta tristeza e de tanta dor. Ele dependia de Deus, ele dependia do Pai. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. João capítulo 6, versículo 38 e 39 diz assim: Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Sabe, dependência é justamente isso. Não fazer aquilo que a gente quer, mas fazer aquilo para o qual nós somos chamados. Jesus desceu do céu porque ele era filho de Deus, mas na terra ele se transformou em filho do homem e ele tinha uma missão. Nós não nascemos de Deus vindo do céu, nós nascemos do homem, da mulher e do homem, da semente do homem, mas nós renascemos, diga renascer, de Deus. E nós também temos uma missão, e essa missão que nós temos aqui na terra é uma missão que, para ser cumprida com vitória, vai depender diretamente da nossa dependência, diga dependência. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando porque hoje as pessoas querem ser independentes de autoridade, independente de qualquer tipo de autoridade familiar, autoridade eclesiástica, autoridade governamental, se questiona tudo, mas Jesus, ele nos mostra e nos dá um exemplo extraordinário de como é importante viver em dependência do Pai, diga dependência. E ali ele está dizendo isso em João capítulo 6, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum, diga nenhum, nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Jesus viveu uma vida vitoriosa nessa terra, e esse é um dos segredos, diga dependência. Sabe, quando ele veio,
E quando ele não veio na condição do Filho de Deus, ele não veio na condição de Deus. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, fala sobre isso, quando ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Diga servo. Sabe, Jesus, o nosso Senhor, e quando nós o recebemos como Senhor e Salvador, Ele veio para viver uma vida de servo, e muitos de nós querem viver uma vida de senhores, quando na realidade nós somos filhos de Deus para servir. Diga, eu sou ministro. As pessoas acham que ser ministro é uma grande honra, é uma honraria extraordinária. Os ministros de Estado do nosso país, a palavra ministro significa serviço, servir. Eles estão lá para servir a população. Embora essa não seja talvez a realidade que a gente perceba, diga eu e você, diga nós, somos ministros de Deus. E nós estamos aqui para servir, diga servir. Vira para quem está ao seu lado, diga assim: eu estou aqui para servir o irmão. Eu estou aqui para servir o irmão. Nós estamos aqui para servir. Então, Jesus, ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Diga obediente. Até a morte e morte de cruz. Sabe por que muitas das vezes nós vivemos vidas derrotadas? Eu vou responder: porque nós não aprendemos a depender do Pai. Vire para quem está ao seu lado, me ajuda e diga assim para essa pessoa: dependa de Deus. E quando a gente fala Deus, às vezes dá a impressão de algo muito distante, ou de alguém muito distante, mas não é nada disso. É dependa do Pai. Diga, Ele está próximo, porque é próximo. Dependa do Pai. Jesus estava na cruz, mas mesmo numa situação terrível, Ele continuava dependendo do Pai, porque Ele se esvaziou para fazer a vontade daquele que enviou, daquele que o enviou para uma obra tão importante. Se não fosse por Jesus, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Quando Jesus estava na cruz, então, a sua primeira palavra foi Pai. Ali ele não podia pregar as boas novas, ali ele não podia curar enfermos, ali ele não podia expulsar demônios, ali ele não podia ensinar o caminho de Deus, mas ali ele podia orar. Diga orar. Orar é um sinal de dependência. Só ora quem confia, só ora quem acredita, só ora quem depende, só ora quem espera, só ora quem crê. E esse é um sinal marcante, forte, de quando nós dependemos de Deus. Agora, quando surgem dificuldades na nossa vida, quando se perde um emprego, ou quando um filho nosso adoece, ou uma coisa ruim qualquer acontece na nossa vida, qual é o primeiro pensamento que vem na nossa mente? O fato é que Jesus, no meio de uma circunstância tão terrível, a primeira coisa que veio à mente dele foi falar com o Pai. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: no momento difícil, ore ao Pai. Sabe, às vezes a gente acha, tem a impressão de que nós fomos abandonados, que a situação é muito ruim. A situação como essa que o pastor Isaías comentou, que situação terrível. E alguém poderia achar que aquelas pessoas estavam abandonadas, mas não estavam. Porque de uma forma ou de outra Deus levantou alguém para ir lá, para socorrer, para abençoar, para ajudar, para prover. Você não está abandonado, irmão. Mesmo no dia da dificuldade, o Senhor é contigo. O Pai está perto de você. O Pai está perto de você. E às vezes Ele está mais perto quando você mais necessita. Porque quando você não precisa dele, você mesmo o afasta. Mas no dia da necessidade, o Pai sempre estará ao seu lado. Diga, eu creio. Então eu estou falando nesse momento, nesse instante, talvez para alguém que esteja aqui conosco essa noite, que está desesperado, com uma situação muito ruim, passando por uma dificuldade, não sei o que pode ser, talvez a medicina tenha dado uma notícia ruim de que a sua enfermidade não tem cura, talvez você tenha sido traído por alguma pessoa que você amava e que você confiava, a esposa, o marido, um filho, um pai, não sei, talvez você tenha falido, a sua empresa esteja bancarrota, você tenha perdido o emprego, tem muitas contas para pagar, tem muita situação difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você, quem quer ouvir diz amém. Amém. Você pode fazer como Jesus fez, e sabe o que Ele fez? No dia da maior dor, Ele chamou pelo sem amigos, abandonado pelos discípulos, abandonado pela multidão, odiado pelas pessoas, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido, agonia, mas ele era capaz de dizer: Pai, eu posso não te ver nesse momento, mas eu sei que Tu está presente na minha vida. Diga, Pai. Ele está perto de você, mesmo no dia da dor, no dia da dificuldade, sabe? Dependa dEle, diga dependência.
A dependência de Deus é um caminho que nos leva a viver uma vida de vitória como Jesus viveu. Por isso, na cruz, a primeira palavra de Jesus foi chamar pelo Pai. Sabe, mas não ficou só nisso. A segunda lição que nós tiramos é que Jesus nos ensinou a lição da coerência. Diga coerência. Talvez essa palavra seja mais destinada para crente, nesse pedacinho, nesse recorte, né, da mensagem. Jesus nos ensinou a lição da coerência. Vejamos o conteúdo da oração. Lucas 33, 34, a parte A, diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Vamos repetir novamente esse trecho? Na hora da agonia, Jesus clama, Jesus ora ao seu Pai. Mas o interessante disso é que ele não está pedindo ajuda para si. No dia da dificuldade, ele nunca pediu ajuda para ele mesmo. Se fosse qualquer um de nós que estivesse condenado à morte, não pela cruz, mas por alguma enfermidade, com certeza nós pediríamos a Deus que nos curasse daquela enfermidade. Se estivéssemos desempregados ou falidos, oraríamos a Deus pedindo um novo emprego ou uma nova oportunidade. Se estivéssemos na prisão, com certeza pediríamos que Deus nos devolvesse a liberdade. Mas Jesus, mesmo em agonia, não pede por si mesmo. Ele não ora por livramento, nem pede para que a sua dor seja aliviada. Lembra de Pedro? Pedro estava andando sobre as águas porque ele desafiou Jesus e Jesus disse: vem, mas no momento que a fé dele vacila e ele começa a afundar, a primeira oração, a primeira palavra que veio na boca dele foi: Senhor, me salva. Sabe, essa talvez seja a primeira palavra que venha na nossa boca, mas com Jesus não foi assim, porque Jesus foi coerente com aquilo que ele viveu, coerente com aquilo que ele pregou. Na hora da agonia, Jesus não orava por ele, orava pelos outros. E eu vou lhe dizer mais uma coisa: essas pessoas pelas quais Jesus orava não eram seus amigos, não era a sua família, não eram seus discípulos, não eram pessoas boas, muito ao contrário, eram pessoas que estavam maltratando ele, eram pessoas que estavam crucificando ele. Então ele orou por aquelas pessoas, por aquele que esbofeteava ele orou por aquele que chicoteava ele orou por aquele que pregava as suas mãos na cruz, ele orou por aquele que cuspia no seu rosto, ele orou por aquele outro que colocava coroa de espinhos na sua fronte. Jesus ora pelos seus inimigos e pede que Deus lhe perdoe. Uau, esse é Jesus. E talvez você esteja pensando assim: eu nunca vou ser assim, não tem nenhum jeito. Mas eu quero dizer para você que o próprio Jesus disse que sim, você é como Ele, porque na verdade você está nele. E a palavra de Deus diz assim: assim como Ele é, eu sou também nessa terra. Sabe, você é assim. Jesus desceu do céu, mas nasceu como homem. Ele se esvaziou de si mesmo, e tudo o que Ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. E assim Jesus naquela cruz, olha só que interessante, naquela cena do Calvário, Jesus vive aquilo que ele pregou no Sermão do Monte. No Sermão do Monte ele dizia: perdoa os vossos inimigos. E na cruz ele vivia a sua mensagem. Ele sai da teologia, ele sai da religião, ele sai da beleza das palavras e entra na realidade do perdão. Ele pratica aquilo que ele pregou. Coerência. Quantas vezes, irmãos, nós pregamos, ensinamos e até aconselhamos a outras pessoas, mas na nossa vez apenas nos justificamos e dizemos: eu não tenho sangue de barata, e a paciência tem limite, eu ainda sou carne, e por aí vai, desculpas justificativas. Vou fazer uma pergunta, mas é retórica, por favor não responda. Você é capaz de orar pelos seus ofensores? Você é capaz de orar por aquele que te ofende? Você é capaz de orar por aquele que te ofende? Ao perdoar, ele não somente estava praticando aquilo que ele falava na sua pregação. A pregação dele não era só teórica, ele estava também aliviando a sua própria dor. Sabe, as pessoas ouvem aquilo que nós falamos, mas muito mais do que ouvir aquilo que nós falamos, elas precisam ver aquilo que nós vivemos. A nossa coerência precisa estar acima, ou pelo menos emparelhada com a palavra que nós pregamos. Se nós falamos de perdão, é importante, é vital que nós aprendamos a perdoar também. Então ele estava ali aliviando a sua própria dor, aliviando a sua dor. Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é um princípio da Bíblia, um princípio de Deus.
Pedro, certa vez, perguntou para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar aquele que me ofende? Até 7. E ele achava que estava fazendo uma coisa extraordinária, perdoar a mesma pessoa por 7 vezes. Jesus disse, eu não digo 7, mas talvez 70 vezes 7. 70 vezes 7. O número perfeito multiplicado por ele próprio. Ou seja, o número de vezes que nós devemos perdoar, ela não tem limite. Irmão, essa é a coerência que precisamos ter na nossa vida diária, todo dia. Perdão, diga perdão. Mas que perdãozinho feio, diga perdão. Talvez você tenha que perdoar quem está do seu lado, né? Porque a gente senta junto com a esposa, junto com o pai, junto com o namorado, e talvez a primeira pessoa que a gente precise perdoar é justamente a pessoa que está do nosso lado. Às vezes até mais, às vezes a pessoa que nós precisamos perdoar é a pessoa que está sentada na cadeira onde você está. Quem está sentado nessa cadeira? Ah, você mesmo, né? Às vezes você precisa aprender a se perdoar, porque Deus já te perdoou em Cristo Jesus. Essa foi a oração de Jesus. Qual é a mesma oração? Pai. Se não decola, você não consegue ler, não consegue dizer. Qual é a oração? Pai. Esse pessoal é muito amigo de vocês, coloca logo a cola para vocês lembrarem. A oração de Jesus foi essa, e nós podemos ser como Ele. Sabe, quando nós estamos guardando o ressentimento, ou guardando o rancor, mágoa no coração, com certeza isso não vai trazer paz. E nós estamos aqui como semeadores da paz, nós estamos aqui como homens e mulheres de paz. E para a única forma da paz entrar de fato no nosso coração, é necessário que haja, diga perdão. Vire para quem está ao seu lado, diga perdão. Perdão não é o meu nome, não. Perdão precisa ser a sua atitude, diga perdão. Isso, sabe? Quando nós não perdoamos, nós envenenamos o próprio espírito. Você pode estar vivendo até um momento feliz, mas quando você vê a pessoa que é seu desafeto, acabou a felicidade. Vem a tristeza, não quer vir à igreja, porque no culto tem aquela pessoa que vai estar lá. E você não quer encontrar com ela, porque vai tirar a sua paz. Não vai numa festa. Quem é que vai estar na festa? Quem foi convidado? Em que mesa eu vou sentar? Quem vai estar na minha mesa? E quando nós começamos a agir assim, nós estamos envenenando. Diga envenenando. E o problema é que nós mesmos tomamos o veneno. Diga misericórdia. Isso. A mágoa, irmão, o ressentimento é um veneno que nós bebemos esperando que o outro morra. Você toma raiva, ressentimento, mágoa, ódio, e fica esperando que o outro vai morrer por causa disso. Vou lhe dar uma notícia. Não vai. O único prejudicado é você mesmo. Você aponta para aquela pessoa, mas se esquece que tem 3 dedinhos apontando de volta para você. Ressentimento, mágoa, só envenena o seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Essa história vai mudar na sua vida. O maior benefício do perdão é para aquele que perdoa. O perdão faz bem para aquele que perdoa. Já contei para vocês a história. Eu não tenho inimigos. Pode ser que alguém me tenha como inimigo, não sei. Espero que não. Alguém aqui me tenha como inimigo? Não, é melhor não responder, deixa para lá. Eu posso ficar frustrado. E não tenho inimigos. Se alguém me tem como inimigo, a palavra que eu tenho para essa pessoa é Isaías capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, e toda arma que se levantar contra mim, toda palavra que se levantar, eu a derrubarei em juízo. É isso que Deus disse em dar. Então não tenho inimigos, mas eu tenho a mágoa guardada, tinha uma mágoa guardada no meu coração com motoqueiro. Eu não sei se alguém aqui é motoqueiro, eu sei que alguns são, né? Motoqueiro, Jesus do céu, dos crentes, do céu, da terra. E eu disse isso para a igreja, disse lá na 44, estou repetindo aqui, estou falando no YouTube, gravado, para quem quiser ouvir, vai estar lá, postado amanhã. Deus me curou. Deus mudou os motoqueiros? Não. Eles continuam a mesma coisa. Até acho que pior. Mas alguma coisa ele está fazendo. Esse Jean aqui, ó, ele estava de capacete vindo da Barra de moto, com a sua moto, hein? Sempre, né? Fica andando, né? Aí subiu a calçada, porque a Avenida Brasil estava engarrafada.
obreiro, hein? Mas ele confessou o pecado, né? Jesus já perdoou ele. A cachoeira de perdão em cima dele. Ele precisa de mais perdão do que a gente, né? A cabeça é grande, bate. Muito perdão, muita quantidade de perdão para poder fazer efeito. Deus é bom com você. Está rindo? Deus gosta mais dele do que de você, porque a quantidade, olha, né? E ele subiu na calçada e... Aí, não sei, ele não ouviu o Espírito Santo não, mas lembrou de eu falando. Motoqueiro. E voltou para o engarrafamento. Deus não muda o motoqueiro, mas Deus mudou o meu coração. Hoje eu faço até piada. Em outro momento eu estava batendo no cabeção dele. Eu tenho um amigo que é motociclista. O Roberto, vocês conhecem? Bom, alguns de vocês conhecem. É o dono da casa onde eu moro, né? O apartamento onde eu moro. E toda vez que o motociclista ou o motoqueiro me irritava, eu ligava para ele, eu mandava mensagem, porque eu tinha que descontar em alguém. Eu tinha que descontar em alguém. Eu usei o pastor Isaías algumas vezes para isso também. Eu tinha que descontar em alguém. Quando a gente libera o perdão e ora por aquele que te aborrece, quem é curado é você. Eles passam quase por cima de mim, continua passando. A minha esposa, cadê ela? Está por aí em algum lugar. Quase já foi atropelado na calçada 2 vezes por motoqueiro. Onde é que está esse barulho? Não sei. Perdoa, irmão. Perdoa. Como? Eu não tenho vontade. Ora. Faz igual Jesus na cruz. Pai, perdoa. Seja coerente. E Deus vai mudar o seu coração. O coração que precisa ser mudado não é o da pessoa. Eu não sei o que a pessoa lhe fez, eu não sei o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer é que Deus quer mudar o seu coração hoje. Não há cristianismo verdadeiro sem perdão. Perdoar deve ser para nós um estilo de vida. Preste atenção. Perdoar é como cortar as unhas e cortar o cabelo. O que acontece se você passar muito tempo sem cortar a unha e cortar o cabelo? Vai parecer um monstrengo. Precisa explicar? Não, né? Se você deixar passar que a ira, que o sol se ponha sobre a sua ira, sobre a sua mágoa e sobre o seu ressentimento, você vai acabar virando um monstrengo. Mas mesmo que essa seja a sua situação, eu quero dizer nessa noite, essa história vai mudar. Deus está mudando essa história. Talvez Ele esteja confrontando você com essa palavra, mas essa é uma verdade, essa história vai mudar. Você não é um monstro ressentido, você é um abençoado de Deus, filho do Senhor, e vai ouvir a palavra de Jesus hoje no seu coração. Sabe o que Jesus disse? No livro de João, no capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo quer vingança, o mundo não entende de justiça, o mundo não é justo. A única justiça que o mundo entende é a justiça própria, é aquilo que faz bem para mim, é aquilo que me interessa, e aponta o dedo para os outros. O mundo não é justo. Mas Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou dar como o mundo a dá. E diz mais: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia construir um lugar para você. E se eu vou, eu volto, para que onde eu estiver, você esteja comigo também. Jesus estava dizendo que a paz dele nos garante uma morada eterna. Mas enquanto nós não vamos para lá, e você não está com pressa, eu acho, você não está com pressa. Enquanto você não vai para lá, sabe o que acontece? Fala para essa pessoa que está do seu lado: Ele vem morar com você. Sabe por que o diabo odeia tanto o ser humano? Primeiro, porque o diabo não tem corpo. Ele é um espírito vagando. Diabo e demônios são espíritos vagando, sem casa. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus os despiu de toda a autoridade que tinham. E eles têm inveja de nós. Ele tem inveja de você,
Por quê? Porque você é a habitação de Deus. O Espírito Santo mora em você. Diz amém e dá um aplauso a Jesus. Terceira lição, Jesus nos ensina a lição da persistência. Diga persistência. Ele orou pelos piores seres humanos que existiam, aquele povo que estava matando ele, que não queria vê-lo, que não queria saber dele. Você acha que a oração de Jesus foi respondida? Qual é a oração que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes. Qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoa. Pergunta para quem está do seu lado. Você acha que a oração de Jesus foi respondida? Atos capítulo 2, versículos 22 a 24, depois 36 a 38. Olha só, 50 dias depois. Quantos dias? 50 dias depois da oração que Jesus fez. Quantos dias? Nós estamos num projeto Casa Cheia e estamos fazendo 7 semanas de Casa de Paz. 7 vezes 7? 49. Ainda em 50 dias, Deus vai mudar a história de muitas famílias. 50 dias. Será que Deus ouviu a oração de Jesus? O texto diz assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer. Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. E muitas, talvez centenas, milhares de pessoas que estavam ali ouvindo ele, estavam lá no pé da cruz, gritando, crucifica, 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 batendo no peito e balançando a cabeça. Já viu quando você passa por alguém? Não, você não faz isso. Mas quando alguém passa por uma pessoa que despreza, olha de canto e balança a cabeça. A multidão que agora estava ouvindo Pedro, 50 dias atrás, estava gritando crucifica. Solta Barrabás. Crucifica Jesus. É isso que eles estavam fazendo. Por essas pessoas, por aqueles que pregaram ele na cruz, por aqueles que o acusaram injustamente, por aqueles que subornaram testemunhas falsas para inventar mentiras a respeito dele, até por Pilatos, aquele que sabia que Jesus era inocente, mas condenou a si mesmo. Jesus orava: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam mesmo o que estavam fazendo. Olha só o que aconteceu. Vamos voltar ao texto. Os israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. Todo mundo conhece essa história. Quem estava lá, todo mundo conhecia essa história. Quem está aqui hoje, nós também conhecemos essa história. Quem está me ouvindo pelo vídeo, também conhece essa história. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Versículo 23 diz assim: a esse, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram. Sabe o que é isso? Pedro subiu. Quem for comigo a Israel ano que vem, né? Abril do ano que vem, eu vou levar vocês no cenáculo onde Pedro pregou. Você vai ver que o cenáculo é uma sala comprida como essa aqui, assim, um pouco menor, talvez duas dessas colunas aqui, mas tem uma sacada, uma escada. Eu acredito que Pedro chegou ali e começou a falar para a multidão, que começou a se avolumar, por conta da descida do Espírito Santo naquele dia, naquela manhã. Eram 9 horas da manhã, hora terceira. 9 horas da manhã, está todo mundo bêbado, e Pedro disse assim: bêbado não, isso aqui é o poder do Espírito Santo. E tinha tanto poder do Espírito Santo que ele virou para a multidão e falou assim no versículo 23, conforme o plano determinado por Deus e a presciência, vocês mataram Jesus. Sabe lá o que é isso? Se não fosse muito de Deus naquele lugar, eles estão tacado pedra e apedrejado Pedro. Vocês mataram Jesus. Vocês mataram ele crucificando no meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Jesus ressuscitou.
Ele morreu pelo seu pecado e ressuscitou para a sua justificação. Versículo 36 diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus, que vocês crucificaram, olha que Pedro foi enfático, ele falava e falava: Jesus, vocês mataram, crucificaram, Jesus, vocês entregaram, esse Jesus que vocês crucificaram, diz ele de novo, esse Jesus que vocês crucificaram, e eu vou repetir mais uma vez, para ficar bastante marcado, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ouviram isso, quando a multidão ouviu isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo convenceu aqueles homens do pecado. A mesma coisa acontece hoje. E quando eu estou ministrando essa palavra, o próprio Espírito Santo ele está falando no seu coração algo importante na sua vida. Ele está trazendo luz e revelação na sua mente, no seu coração, porque hoje você precisa tomar uma decisão importante. É o Espírito Santo que faz isso. Aqueles que traíram a Jesus o entregaram aos romanos. Os romanos que o julgaram e condenaram à morte e o executaram. E quando Pedro pregava, o Espírito convencia essas pessoas. E a oração de Jesus na cruz por seus inimigos, ela foi respondida. Ele orou pelos seus inimigos e agora os seus inimigos foram transformados. O que faremos? Nós nos arrependemos, nós olhamos para Cristo e vemos o Salvador, o que faremos? Cada um de vocês se arrependa e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. 3.000, diga 3.000. 3.000 foi o número de pessoas que foram batizadas naquele dia. Por quê? Porque o Espírito Santo ouviu a oração de Jesus. E aqueles que ofendiam, agora eles estão convertidos. Sabe, nós oramos por isso. Isso é uma lição de persistência. É uma lição de persistência. Nós continuamos persistindo, orando, porque Deus vai ouvir a nossa oração. Quem sabe aqui nessa noite tem alguém cujo marido ou esposa não quer mais saber, não quer saber de Jesus, está desistindo da família. Alguém cujo filho está distanciado de Jesus, está metido nas drogas. Alguém cujo pai é um alcoólatra. Que a mãe tem uma vida dupla, uma vida difícil. Talvez você tenha um amigo que você já orou e ele continua indiferente com relação a Jesus. Eu tenho uma palavra para você. Continua orando. Qual a palavra? Vira para quem está ao seu lado e diga: continua orando. Ore pelos piores. Ore por aqueles que, na sua opinião, não têm mais remédio. Se Deus respondeu a oração de Jesus, responderá a sua também e lhe entregará esse marido, essa esposa, esse filho, esse pai, esse amigo para Cristo. Ele vai fazer. Persista, persevere, continue. Essa é a lição que Cristo nos dá. Não perca o ânimo, continue orando, continue suplicando, continue pedindo. Ele vai responder a sua oração. Muitos aqui conhecem a minha mãe, conhecem os meus pais. E a minha mãe, ela orou pela conversão do meu pai por 14 anos. 14 anos. Até o dia que Deus ouviu a oração dela. Não desista, não desista, não desista, não desanime. Deus vai ouvir a sua oração também. Quanto tempo você está orando pelo seu filho? Quanto tempo você está orando pelo seu pai? Quanto tempo você está orando pelo seu marido ou pela sua esposa? Quanto você gasta da sua energia falando mal, reclamando? E quando você gasta da sua energia profetizando e declarando a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de salvação? Há quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração daquele seu amigo, daquela pessoa que convive com você há tanto tempo? Vou lhe dizer mais uma coisa: não desista daquilo ou daquele que Deus não desistiu. Vamos repetir isso? Não desista de quem Deus não desistiu. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Não desista, não desista. Não há coração duro que não possa ser quebrantado por Deus. E olha que meu pai era um homem de coração duro. E para ser quebrantado precisou de muita força. Quem conhece a história, quem conheceu meu pai, é testemunho do que eu estou dizendo.
mas o coração duro lhe pode ser quebrantado. Não há coração duro que Deus não possa quebrar. Talvez se eu ou você estivéssemos naquela cruz, diríamos que homens cruéis como aqueles homens jamais reconheceriam o seu pecado, que jamais se voltariam para Deus. Mas o fato é que 50 dias depois da Páscoa, eles reconheceram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Jesus olhou para aquelas pessoas e viu nelas o que ninguém jamais havia visto antes. Hoje, diga hoje. Hoje, o mesmo olhar está colocado sobre a vida de cada um de nós. O mesmo olhar que Jesus olhou de cima daquela cruz, ele está colocado sobre a vida e sobre cada um de nós nessa noite. Sabe, talvez alguém algum dia tenha duvidado que você poderia se tornar um cristão verdadeiro. Talvez algum dia alguém tenha duvidado que você poderia parar de fumar, parar de beber, largar as noitadas, ou seja lá o que for que você fazia antes. Mas eu creio que daquela cruz, Jesus intercedia por você. E a oração de Jesus, diga assim, oração de Jesus. Qual foi a oração mesmo? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ainda hoje, diga assim, ainda hoje. Essa oração é ouvida no céu. Jesus olhou por você. Ainda hoje, essa oração é ouvida. Aquilo que você viveu, aquilo que você tem vivido, Jesus orou por você e disse, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. E hoje Deus quer completar essa obra na sua vida. Portanto, se hoje, preste atenção, se hoje você sente que na cruz do Calvário, Jesus orou por você, e nesse momento você deseja reconhecê-lo como seu Salvador, entregando sua vida e aceitando o plano que Deus tem para a sua vida, para você, chegou a hora de você se posicionar por Cristo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. 50 dias depois, quando Pedro pregava, 3.000 pessoas foram movidas pelo Espírito Santo. Quantas pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo nessa noite? Vamos ficar em pé, todos nós? Porque tem lugar nessa casa. Tem lugar para os feridos, para os abandonados. Tem lugar para os despojados. Tem lugar para aquele que ninguém quer. Tem lugar para aquele que não merece. Se você é uma dessas pessoas, as 3 lições que nós aprendemos foi dependência, coerência, persistência. Dependência do Pai, coerência com o que vive e o que prega e o que ensina. Persistência, porque a oração de Jesus, ela persiste, ela continua persistindo e ela continua ressoando no céu. Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Se você tomou a sua decisão, se você quer recorrer e aceitar a Cristo, se você quer fazer igual aquela multidão de 3.000 pessoas que disse assim, irmãos, o que nós precisamos fazer? E a resposta de Pedro foi, cada um de vocês creia no nome do Senhor Jesus Cristo, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados no nome do Senhor Jesus. E vocês vão receber o dom, o presente do Espírito Santo. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você orasse comigo agora. Eu vou orar e você repete. Ore comigo assim, Pai, assim como Jesus orou naquela cruz, nessa noite, eu também quero orar e dizer, Pai, eu quero receber, aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como aquele que vai mudar a minha vida e a minha história. Eu recebo o perdão de Jesus, reconheço que andei errado, mas hoje eu quero voltar para a casa do Pai, em nome de Jesus, amém.